dia a todos. Dando prosseguimento ao estudo do livro Mensageiros, hoje nós faremos a lição 9, do capítulo 9, que se intitula Ouvindo Impressões. Antes disso, a gente vai recapitular um pouco, se situar como nós estamos no capítulo aqui no livro, né? André Luiz, ele chega em nosso lar como se for um cálice sujo, né? Além de sujo, cheio de tranqueira, né? Cheio de sujeira dentro. Com o tratamento, com o aprendizado que ele vai tendo, com as informações, ele vai jogando fora essas tranqueiras, né? Essas sujeiras que ele trazia dentro e vai tirando, né? Através do aprendizado, das informações que ele vai recebendo, vai burilando, melhorando, né? A limpeza desse cálice, né? Quando está quase finalizando as limpezas e tudo mais desse cálice, ele começa a trabalhar, né? E aí o aprendizado novo faz com que ele limpe tudo que faltava de sujeira nesse cálice, e ele então tem a prova, né? Quando ele vai para sua casa, ele encontra realmente lá a prova para mostrar que ele tinha mesmo esse cálice limpo. Porém, esse cálice ainda estava sem nada dentro, né? Ele estava vazio, limpo, mas vazio, sem conteúdo. E aí, Narcisa fala para ele que ele precisava encher esse cálice. Baseado nisso, Tobias indica-o para Aniceto para fazer um curso de 1 semana. Esse curso constituía do seguinte: ele iria 1 semana de trabalhos teóricos e práticos relativos à mediunidade, em relação aos conhecimentos de mediunidade no planeta principalmente, né? Ele iria, a parte prática consistirá, no caso, né, da vinda dele ao planeta. Bom, como nós dissemos, na teoria, né, a parte teórica é quando ele vai até o Ministério da Regeneração, lá no Ministério da Comunicação, perdão, e tem uma aula de Telésforo. Foi há 3 e 2 capítulos atrás, e depois ele acabou a palestra que Telésforo fez sobre os trabalhos que eles iriam desempenhar, e aí começa a André Luiz a ouvir as impressões, as conversas dos participantes dessas palestras. Temos o caso de Otávio e Acelino, e agora hoje nós temos mais 3 ou 4 casos que aconteceram, né, que ele ouviu, de pessoas que encarnaram na Terra com a função da mediunidade e falharam, né? Essa é a etapa que nós estamos. Primeiramente, a gente precisa entender a postura de André Luiz na hora da palestra, que acaba a palestra. Ele realmente estava lá com o objetivo de aprender. Não dispersou o foco, né? Na hora da conversa, que Vicente fala para ele, né? Precisamos ficar atento à conversa, porque vai ter informação interessante, importante para a gente. André Luiz, ele concentra sua atenção nas conversas que estavam tendo. Ele pega e descreve, inclusive, além do que ele ouve, ele também percebe a fisionomia das pessoas, né? Como um rapaz está contando, ele fica em forma cadavérica, né? Ele vai contando, ele vai lembrando, vai ficando pálido, né? E aí é preciso Vicente chamar a atenção daquele irmão que estava contando o caso para ele voltar ao normal, né? Isso para a gente entender como que deve ser a nossa postura aonde a gente estiver, né? Porque na teoria a gente só poderia estar em lugares que são úteis e proveitosos para a nossa burilação
né, no bem, na nossa transformação no bem. E aí, baseado nisso, que a gente precisa estar só em locais bons, né, para a gente, quanto ao conteúdo do que a gente vai aprender e o que vai trazer de bom para a gente, o que a gente vai aprender para utilizar no dia a dia, a gente precisa a todo instante estar atento, né? Estar concentrado e focado naquilo que a gente precisa fazer. Se a gente está, por exemplo, dentro do centro, a gente está dentro do centro. E esquece tudo que tem para fora. Toda a conversa que era para antes ou para depois, do dia a dia, enfim, o foco é o centro. Se eu estou na sala de passe, se eu estou numa campanha de fraternidade, se eu estou no meu trabalho, se eu estou, enfim, em qualquer lugar que eu esteja, eu preciso estar ali de corpo e alma, né? Concentrado e focado naquilo que eu preciso fazer, né? E é o primeiro aprendizado que a gente tem de André Luiz. Ele utiliza, vamos dizer, entre aspas, né? Apesar de desencarnado, a sensação física, né? Essa propriedade do espírito, da visão, da audição, de forma sublimada para aprender para ele e passar para a gente essa informação. Bom, mas como nós dissemos, os casos que nós temos nesse capítulo, nós encontramos o primeiro caso, o foco principal da queda da nossa irmã que caiu, que falhou na encarnação, é a reclamação. O relato inicia com a dó de si mesma e a máscara que a gente muitas vezes coloca nos nossos defeitos. O que ela fala? Fiz o quanto pude. No entanto, os laços de família são muito fortes. Algo se fazia sempre ouvir, com voz muito alta em meu espírito, compelindo-me ao desempenho da tarefa. Mas, e o marido? Amâncio nunca se conformou. Se os enfermos me procuravam no receituário comum, agravava-lhe a neurastenia, né? Se os companheiros de doutrina me convidavam aos estudos evangélicos, revoltava-se ciumento. Que pensam vocês? Ela contando, né? Chegava a mobilizar as minhas próprias filhas contra mim. Como seria possível dessa forma atender às obrigações mediúnicas? Então, contando, já dando a desculpa, né? Mas aí vem uma outra e traz a consciência para ela, né? Todavia, sempre temos recursos e pretextos para fugir das nossas culpas. Encaremos o nosso problema com realismo. Há de convir que, com o socorro de boa vontade, sempre lhe ficariam alguns minutos na semana e algumas pequenas oportunidades para fazer o bem. Talvez pudesse conquistar o entendimento do esposo e a colaboração afetuosa das filhas se trabalhasse em silêncio, mostrando sincera disposição para o sacrifício. Nossos atos, Mariana, são muito mais contagiosos que as nossas palavras. Então, e aí ela cai em si, né? Cai a ilusão e ela enxerga a verdade. Sim, concordo na observação. Aí vem. Em verdade, nunca pude sofrer a incompreensão dos meus sem reclamar. Esse era o problema. Ela queria que as pessoas acompanhassem ela na transformação, mas os passos eram sozinhos, né? São sozinhos, né? Nossos. E a gente, no começo, ela tentando mascarar, depois a pessoa mostrou e ela compreende, né? Entende que realmente era isso mesmo que estava faltando. E vem a orientação, né? Para trabalharmos com eficiência, é preciso saber calar antes de tudo. Isso daí é para a gente também, né? Para todos nós. A lição, ela vem dizer assim, ela é o que está escrito no livro, nós estamos passando para cá. Por quê? Porque a lição é toda nossa, né? É toda para a gente. Coloquemos no nosso dia, na nossa vida, né?
Teríamos atendido perfeitamente aos nossos deveres se tivéssemos usado todas as receitas de obediência e otimismo que fornecemos para os outros, né? Toda a o conselho, né? Aconselhar é sempre útil, mas aconselhar excessivamente traduz esquecimento da nossa obrigação e a gente se preocupa muito mais com o que o outro está fazendo, né? Esse é o primeiro caso, vamos dizer assim, o primeiro puxão de orelha, ponto de atenção para nós também, né? O segundo caso é sobre a irritação. E aí vem o caso do rapaz. Fomos ao círculo carnal, o caso do casal no caso, né? Fomos ao círculo carnal para construir com Jesus, mas caímos na tolice de acreditar que andávamos na terra para discutir os nossos caprichos. Não executei minha tarefa mediúnica em virtude da irritação que me dominou, dada a indiferença dos meus familiares nos serviços espirituais. De novo, a gente põe a culpa na família, né? O problema deles, né? Nossos instrutores aqui muito me recomendaram antes que para bem ensinar é necessário exemplificar melhor. Entretanto, por minha desventura, tudo esqueci no trabalho temporário da terra. Se meu marido fazia ponderações, eu criava refutações. Não suportava qualquer parecer contrário ao meu ponto de vista. Em matéria de crença, incapaz de perceber a vaidade e a tolice dos meus gestos. Quase mensalmente, eu e Joaquim empenhávamos-nos em discussões e não trocávamos apenas insultos, mas também fluidos venenosos, segregados por nossa mente rebelde e enfermiça, né? Então, sempre aquela questão, né? Como disse o Kindgen lá, o espírita agora famoso, né? Ele fala que não erra quem fala que o exemplo é o melhor meio de ensinar alguém. É a maior falácia que tem é falar que o exemplo é o melhor meio. O exemplo é o único meio de ensinar alguém. É só com o exemplo que a gente consegue mudar a atitude de uma outra pessoa, né? Bom, devido a essas irritações, a essa briga constante do casal, vem as consequências, né? Na existência dos dois ali, né? Das reflexões nasceu minha perda última, né? Que provavelmente foi a própria perda última. O que é? Provavelmente a desencarnação, né? Pela irritação, né? Na qual agravei de muito as minhas responsabilidades. Que deve ter adiantado, talvez o infarto, alguma coisa assim. Essa daí é uma observação que eu tirei do que está escrito, tá? Entre os conflitos, a consequência 2, entre os conflitos e suas consequências, passei o tempo inutilizada para qualquer trabalho de elevação espiritual. Ao invés de trabalhar, ficava brigando, né? E aí, perdemos o tempo. Bom, terceiro caso, o medo, né? O medo que trava muitas vezes até a nós, né? O caso em si, a inação, esse travamento que o medo faz. Preparei-me o bastante. Então se preparou muito lá no plano espiritual para resgatar antigos débitos e efetuar edificações novas. Contudo, não vigiei como se impunha. O chamamento ao serviço ressoou no tempo próprio, orientando-me o raciocínio a melhores esclarecimentos. Nossos instrutores me proporcionavam os mais santos incentivos, mas desconfiei dos homens, dos desencarnados, né?
e até de mim mesma. Nos estudiosos do plano físico, via pessoas de má fé. Nos irmãos invisíveis, presumia apenas galhofeiros fantasiados de orientadores. E em mim, receava as tendências nocivas. Muitos amigos tinham-me em conta de virtuosa, né? Olha aqui, né? A gente conhecedor, né? As pessoas que nos conhecem só dentro do centro espírita, né? Muitos amigos meus, pessoas próximas a mim, tinham como conta de virtuosa pelo rigorismo de minhas exigências. Mas no fundo, eu não passava de enferma voluntária, carregando as minhas aflições, né? Carregadas de aflições inúteis. E a preparação nunca nos falta, né? Será que teve falta de preparo? Mas, e aí a moça que provavelmente deve ter ficado lá em nosso lar, acompanhou ela quando ela desencarnou e voltou e estava ali também junto no mesmo estudo, fala, nossa, isso tudo me impressiona muito. Você foi muito preparada. Recordo-me ainda das lições em conjunto que tivemos, né? As instrutoras do esclarecimento confiavam extraordinariamente no seu concurso. Seu aproveitamento era um padrão para nós outras. E aí, agrava mais a responsabilidade nossa, né? A questão em si, só parando um pouquinho aqui, né, para a gente conversar, o fato do conhecimento que os mensageiros traz para a gente, né, esse livro maravilhoso, de orientação para a gente raciocinar que a existência na Terra não é fácil, que tem muita gente que falha na encarnação, não deve ser encarado para nós como motivo de desespero. Deve ser encarada para nós como pontos de atenção. Por isso que a gente fez até essa conversa nossa aqui com um objetivo lido e explicado, né? Bem, vamos dizer assim, bem maçante o negócio mesmo, porque as informações que a gente colhe aqui, elas são de fundamental importância para a nossa existência. Não para essa agora, mas nossas existências como espírito milenar, porque nas próximas encarnações, esse aprendizado que a gente tem aqui, a gente não perde. A gente vai, se a gente se tornar uma pessoa boa, consciente do nosso dever, a gente volta para o plano espiritual, continua estudando ainda mais e volta mais preparado, mais fortalecido ainda, né? E é essa a questão, é isso que o livro, é isso que esses casos de queda que vão... apavora a gente um pouquinho, da gente, o cara chegar aqui no caso anterior, né? Pô, 4 espíritos lá, 6 espíritos foram encarnar, esperando a tua ajuda, né? E aí ele falhou, né? Esse ponto, para nós, agora que estamos encarnados, o que a gente tem que saber? As pessoas que cruzam o nosso caminho, a gente precisa cuidar delas e fazer o máximo que a gente pode para ela, porque pode ser compromisso nosso lá no plano espiritual. As pessoas que são difíceis de lidar, as pessoas que a gente não quer ver perto, que a gente vira de coisa, às vezes são espíritos que a gente precisa dar uma ajuda, né, na existência. Então, esses pontos de ponderação, eles são fundamentais para a gente, né? Que o livro Os Mensageiros traz para nós uma bênção, né, de informação nessa nossa vida, nessa nossa existência agora, né? Então, é isso aí, era um padrão para eles e faliu, vamos dizer assim, né? Ela seria um exemplo para eles, né? Aí vamos lá. E a importância da vigilância, né? O que ela fala? Na esfera carnal, o maior interesse da alma é a realização de algo útil para o bem de todos, com vistas ao infinito e à eternidade. Nesse mistério, é indispensável contar com o assédio de todos os elementos contrários a isso. Às vezes eu trabalho com um irmão que está obsediado, e aí ele não consegue atacar o irmão, ele ataca a mim, para eu desequilibrar e desequilibrar aquele lá. E aí, ele atinge o objetivo. Então, a gente trabalhar no bem consiste em disciplina, né? Em vigilância a todo momento.
Porque, apesar de todo o trabalho, mostra aqui o trabalho todo dos espíritos do bem que ajuda, mas tem as forças contrárias que também vão tentar conduzir a gente para a queda ou desestabilizar aqueles outros irmãos que a gente está ajudando, né, que está auxiliando, né? Ironias da ignorância, ataques de insensatez, sugestões inferiores da própria animalidade surgirão, com certeza, no caminho do trabalhador fiel, né? São circunstâncias lógicas e fatais do serviço e são necessárias. Por que são necessárias? Por que a tentação no mal é necessária? Pelo mesmo motivo que a gente não foi criado perfeito. Porque quando a gente aprende e se blinda, aprende o bem, a fazer o bem, o mal não chega até nós, não afeta a gente. As investidas do mal, vamos dizer assim, né, dos espíritos menos evoluídos, menos instruídos, elas são importantes porque faz com que a gente cada vez mais se fortaleça no bem. É por isso, e outra questão também, né, por que como vamos voltar lá em Kardec, né, por que o mal é muito mais, arregaça muito mais as mangas, é muito mais saidinho do que o bem? Uma por quê? E o principal ponto é por quê? Porque o bem, ele, mesmo que a pessoa fale, mesmo que a pessoa faça as coisas erradas, ele sabe que o bem sabe que o futuro ela vai ser boa, porque esse é o destino, é a lei de Deus. E aí, o que acontece? Quanto mais bom, como nós podemos dizer aqui, quando o espírito em si, ele, mesmo quando ele cai, ele aprende. Por isso que o bem, ele sabe que o estado de maldade do espírito está servindo para ele como aprendizado para a transformação pessoal, né? Para o aprendizado espiritual, para o aprendizado eterno desse espírito. Por isso que o bem não ataca tão, vamos dizer assim, tão forte, né? Ostensivo, quanto o mal, né? Podemos assim dizer. E é extremamente importante, né? Não me lembro se eu li aqui o final, mas são circunstâncias lógicas e fatais do serviço, porque não vamos ao mundo físico para descanso injustificável, mas para lutar pela nossa melhoria, pela nossa transformação, e não para nos preocuparmos com qualquer impedimento eventual, né? O próximo caso, né, é a terceirização da felicidade, gente. Vamos lá. As desculpas. Faltou-me o amparo da esposa. Enquanto a tive do meu lado, verificava-se profundo equilíbrio em minhas forças psíquicas. A companhia dela, sem que eu pudesse explicar, compensava-me todo o gasto de energia mediúnica. Minha noção de balanço estava nas mãos da minha querida Adélia. Esqueci-me, porém, de que o bom servo deve estar preparado para o serviço do Senhor em qualquer circunstância. Não aprendi a ciência da conformação e nem me resignei a percorrer sozinho as estradas humanas. É aquela coisa, né? A gente sempre não consegue, a gente não tem força em nós mesmos e coloca, enquanto eu tiver tal fulano do meu lado, tal. O caminho de evolução é individual. A gente tem que ser por nossa conta. Tudo que a gente faz, a gente tem que esperar de nós. É nós fazermos. Quando a gente coloca outra pessoa, que nem acontece. Quando a outra pessoa sai, balança, né? E aí cai em erro, como o nosso irmão aqui, né? As decisões erradas aí da vida, né? Por isso que a gente tem que estar sempre atento, sempre vigilantes, como nós dissemos no caso passado aí, né? Quando me senti sem a dedicada companheira, arrebatada pela morte, amedrontei-me, por sentir-me em desequilíbrio e erradamente procurei substituí-la e fui acidentado. Extremamente ligada a entidades malfazejas, minha segunda mulher, com os seus desvarios,
arrastou-me a perversões sexuais de que nunca me supusera capaz. Voltei insensivelmente ao convívio de criaturas perversas e, tendo começado a existência bem, acabei mal. Meus desastres foram enormes. Entretanto, embora reconheça a minha deficiência, entendo ainda hoje que o triunfo, mesmo no futuro, será difícil sem a companheira bem-amada. O cara não aprendeu, meu. O cara tá lá em nosso lar ainda. Tá lá em nosso lar aprendendo, mas ele não percebeu isso. Ele tá dependendo do outro para ser feliz. A gente precisa da concentração nossa, da atenção nossa, a nossa vida tá sob as nossas, a rédea das nossas vidas está nas nossas mãos. E não podemos terceirizar. Às vezes a gente fica muito dependente da prece, muito dependente da espiritualidade superior, muito dependente de vir ao centro, muito dependente do meu pai, do meu filho, das coisas estarem tudo bem, de ter dinheiro na minha conta, para a gente se ver feliz, para a gente se ver equilibrado. E a gente tem que entender que essa felicidade, que essa calma, que essa paz, vem de nós mesmos, né? Não adianta a gente querer achar que é baseado no carro, ou baseado na família, ou baseado no fulano, que eu vou ser feliz, que eu vou estar bem, que eu vou vencer na existência. Eu vou vencer na existência se eu quiser. É a minha vida. É a minha atitude, quem faz sou eu. É isso o que vem nos falar esses casos, né, essas lições aí. Uma das frases que a gente tirou entre uma lição e outra é o seguinte: André Luiz fala assim, ó: atendia a esses agradáveis deveres da sociedade do nosso lar, enquanto ele estava naquela conversação, tá? Mas, para não perder o ensejo de instruir-me, continuava atento às conversações em torno. Ou seja, como nós dissemos no comecinho, André Luiz, ele estava ali, presente de corpo e alma no estudo, ali na palestra e depois nas conversas que tinha. Não dispersa, como a gente muitas vezes, antes de chegar no centro, antes de começar a palestra, hora que termina a palestra, já desequilibra, sai do foco, né? Vai para o passe, já perdeu o foco, a concentração que ficou na palestra, sai do passe, já perde o foco, aí vai para casa, quase igual como estava antes, né? A gente precisa manter a orientação. E essa instrução aqui de André Luiz é válida para todos nós, né? Válida para todos nós. Em qualquer situação, a gente manter esse foco, né? Por quê? Porque se a gente carrear para fora do centro as vibrações, né? Manter a concentração dentro do centro, a gente fica 2 horas, né? 2 horas e meia, vamos pôr aí muito dentro do centro num dia, né? Aí a gente vai em quê? 2, 3 vezes, 4 vezes por semana no centro. Essas 2 horas que a gente fica, vamos pegar lá. E se a gente conseguir segurar, entre aspas, né, essas vibrações em nós e levar para a nossa casa, para as pessoas que ficaram lá, ou para o próprio ambiente em si que está ali, vai facilitar muito, vai agilizar, vai trazer muitos benefícios à nossa vida mesmo, né, por causa dessa transformação do ambiente que gera essa concentração a mais que a gente tem aqui. E se quanto mais tempo a gente conseguir manter a concentração do que a gente aprendeu no centro, fora da nossa casa, durante a noite de sono, durante outro dia, mais fácil vai ficando a nossa vida. Aí eu pus aqui, no finalzinho, os casos, né, para nós vestirmos a carapuça, né, os casos, as situações do nosso dia a dia, que muitas vezes a gente falha. E para a gente não chegar no plano espiritual e falar, vixe, aconteceu isso, falei por causa disso, né? As coisas simples, né? Por exemplo, a gente sempre coloca a culpa nos outros. A gente sempre coloca o problema da nossa existência, de nós não estarmos equilibrados, a pessoa que nós estamos junto,
ao trabalho que desempenhamos, às pessoas que vivem, ao nosso amigo, à falta de não sei o quê, né, a situação econômica do país. Então a gente sempre coloca a culpa naquilo, né? Então a gente concentrar em nós, né? Não focarmos no hoje, a gente achar que a nossa existência nunca acaba, né? E a gente sempre deixa para amanhã a mudança, sempre a transformação é para outro dia, sempre é para o ano que vem. Esse ano eu vou me concentrar a fazer isso, depois do ano eu faço aqui e tal. E tem que ter o objetivo da nossa transformação urgente, né? É para agora. Eu preciso tentar mudar tudo agora, o máximo que eu conseguir agora. Para amanhã, para ontem, quero dizer, né? Para ontem, né? Essa transformação. Uma questão, assim, a gente trabalha com muita festa, né? A gente finge que trabalha de forma voluntária. A gente vai nas festas de caráter voluntário, as pessoas às vezes estão comendo a comida que vai servir para gerar o recurso para o fim que está fazendo, né? A gente vai ajudar não sei aonde, a gente recebe uma coisa para comer uma comida lá no coisa, lá na onde a gente está ajudando o trabalho. E aí, isso daí a gente não percebe, mas é pagamento do trabalho que nós estamos fazendo, né? E aí vai um monte de questão, né? Enfim, são situações que a gente precisa tomar cuidado. Aí depois a gente acha que chegar lá no plano espiritual e falar, eu trabalhei tanto tempo assim fazendo isso, fazendo aquilo. Mas falou nada, fez nada, porque fazia aquilo e pegava a comida que recebia lá e dava para não sei o quê, fazia aquilo. Enfim, sabe, gente? Tem que tomar bastante cuidado com essas situações, né? Agir de um jeito dentro do centro e outro fora dele, né? Essa é a máscara que a gente precisa urgentemente tirar de nós, né? A gente precisa, não que a gente precisa ser aqui dentro do jeito que a gente é lá fora. É o contrário, né? A gente precisa ser lá fora do jeito que a gente é aqui dentro, né? O jeito que a gente sabe que precisa ser, né? Os desequilíbrios de sentimento de maneira geral, né? A gente sabe o que tem que ser feito e concentrar nossa atitude em agir daquela forma. Agir da forma como Jesus ensinou, né? Esses exageros, né, do nosso dia a dia, enfim, né? Vaidade de querer ser o centro da atenção, dentro do centro ou dentro do serviço, enfim, onde quer que seja, né? Os desrespeitos às leis dos homens e de Deus. A gente se preocupa muito em colocar a culpa, em colocar o bandido na cadeia, em colocar o político que rouba na cadeia, e a gente age como se fosse os santos, né? E a gente vai uma declaração de imposto de renda para lá, vai um impostozinho daqui, vai um cachê para o guarda não multar a gente pro lado de lá, e nós vamos assim achando que estamos bem na fita, né? Falta de fé e compreensão nos ensinos de Jesus, né? Como nós dissemos agora há pouco, somente dentro do centro. Se concentrar e colocar o que a gente aprende aqui, essa informação que a gente está pegando nos livros, os casos que nos trazem os livros, e colocarmos também no nosso dia a dia, né? Nas nossas atitudes. Muito obrigado, pessoal. Um ótimo dia para todos nós.